Eu poderia dizer que a minha história começa com um jovem 30 a mais que vai descobrindo os defeitos da igreja ao se envolver com os bastidores, que termina relacionamentos que não dão certo e que vai cada vez mais se envolvendo com a autonomia que o mundo tem a oferecer e vai para São Paulo e vai de empresa em empresa e começa a querer se aprofundar no universo de arte, de teatro amador, de audiovisual, e começa a ir, e cada vez mais que vai tendo novas experiências nesse sentido, vai se afastando da velha comunidade que sempre acolheu de alguma forma, que sempre formou os princípios à medida que as conquistas nesse novo universo de autonomia que o mundo tem a oferecer, esse coração desse jovem 30 a mais vai se afastando de Jesus, dos princípios da comunidade. Eu sei que chegou uma hora que eu não consegui dar conta da vida como estava. E aí eu resumi bem e se passaram 5 anos em São Paulo, vivendo todas essas empresas, todos esses contextos, também no contexto de arte, também no contexto de tudo que está em volta disso, da cultura, de princípios que são diferentes da comunidade de fé a qual eu já estava. E fui vivendo tudo isso em nome da autonomia, em nome da liberdade. E estava achando que isso que era viver, até que 5 anos depois de tantas e tantas experiências que eu mesmo quis, que eu busquei e que eu fui me entregando de certa forma, me arriscando, acertando, errando, eu comecei a passar mal, achando que era um refluxo. E marquei médico, fui ao médico, comecei a investigar, vamos fazer endoscopia, já estava até começando a tomar remédio de refluxo, né? E quando eu fui à consulta para falarmos sobre o resultado do exame de endoscopia, boom! Câncer. Eu estava com câncer na região estomacal. E o médico, ele estava talvez mais em crise do que eu naquele momento, porque ele teve que dar esse diagnóstico para mim. E eu tinha 38 anos. E eu estava indo a uma consulta esperando que eu ia voltar com uma lista de remédios para comprar e fazer um tratamento de refluxo, quando na verdade eu tinha que dar milhões de passos que eu nunca dei em direção a um diagnóstico mais preciso, mais amplo, para depois, de certa forma, fazer um tratamento e de certa forma fazer uma cirurgia, e eu estava com tudo aquilo na cabeça naquele momento. E a partir daí eu tive a certeza de que eu tive que voltar para Campinas, de que eu ia me tratar em Campinas, de que eu ia ficar um tempo na casa dos meus pais, que eu ia precisar de auxílio da minha família, de suporte. Eu tinha essa certeza, era muito claro na minha cabeça. E assim eu fiz. Saí de onde eu estava em São Paulo, da moradia que eu estava, deixei lá tudo para trás e passei os meses os quais eu me tratei na casa dos meus pais. Inclusive, a médica oncologista que me tratou foi a doutora Ana Maria, que faz parte da comunidade aqui da Chácara Primavera. No momento em que eu fiz a minha primeira consulta com ela, depois que eu cheguei com uma série de exames, ela falou: "Você tem fé? Você vai precisar." E a minha fé estava numa gavetinha. E eu tive que realmente abrir essa gavetinha. Eu falei: "Claro, eu sou presbiteriano, eu vou na chácara." E até então eu não sabia que ela frequentava a chácara. E assim eu comecei uma jornada que me impactou demais. E eu considero que foi uma das
uma das conversões, se não a conversão principal da minha vida. Porque até então eu só tinha tido experiências com Jesus. Até então eu tinha servido em igrejas, em ministérios. Mas a partir do momento que eu me dei conta sobre a finitude da vida e estava diante da morte, e tinha que passar pelo vale da sombra da morte, sem a certeza de que eu ia me curar e continuar vivendo, foi aí que de fato eu entendi de verdade quem era Jesus, através de todo esse vale que eu passei e ele passou junto comigo. Eu sei que depois dessa noite que eu tive que processar todas essas informações relacionadas ao novo diagnóstico que eu tinha acabado de receber, na manhã seguinte eu acordei, eu levantei e comecei a marcar as consultas, os exames, e assim eu fui indo. E aí foi um dia de cada vez, porque eu tive que experimentar eu tive que passar por exames que eu nunca tinha passado na vida, eu tive que passar por um tratamento que eu nunca tinha passado na vida, um tratamento forte, um tratamento que ao mesmo tempo que ele é potente, ele é tóxico para o corpo. E eu tive que passar tudo isso em meio à comunidade, porque eu voltei para Campinas, eu voltei para a Chácara, que era a igreja que originalmente eu estava e eu já era atuante. Quando eu voltei para Campinas, quando eu recebi o acolhimento da minha família, automaticamente eu voltei para a Chácara e dei continuidade àquela jornada que eu tinha abandonado. E aí eu comecei a ser apoiado por essa comunidade. Desde o Ministério de Oração, porque eu escrevi lá no chácara.org, fazendo um pedido de oração em relação à minha saúde. Desde o cuidado pastoral e de muitos pastores que eu já conhecia, outros que eu não conhecia, né? Porque eu fiquei 5 anos em São Paulo, muita coisa mudou também na chácara. O pastor Ricardo Augusto com conselhos, o pastor Hugo também muito acessível, com um abraço também muito marcante, é um cara que abraça de verdade. O pastor Ricardo Agreste, todos aqueles ensinamentos que eu já tinha recebido outrora continuaram na minha cabeça. Também li nesses momentos que eu estava tratando da saúde, li o livro Revisão de Vida do Ricardo Agreste, recomendado pelo pastor Hugo. Então, a partir daí, eu também, digamos que eu tinha certeza de que eu tinha que voltar para o meu lugar na comunidade. E eu realmente usei esse lugar da comunidade. Eu entrei em contato com os pastores e eles realmente foram me acolhendo, eles foram conversando, eles foram me ouvindo, eles foram entendendo todo o contexto de vida que eu estava deixando para trás, para tratar esse momento delicado de saúde. E eles também foram notando que Deus estava, de fato, atuando na minha vida. E era, de fato, uma virada de chave. Eu não só saía de São Paulo e voltava para Campinas, não só estava voltando para a minha comunidade, mas como eu estava voltando para o meu centro de vida. As coisas foram caminhando, os exames foram acontecendo. E a jornada que eu tinha que percorrer, prevista pela oncologista, deu tudo certo. Eu fiz quimioterapia antes e depois de uma cirurgia. E eu passei por todos aqueles efeitos que todo mundo que faz quimioterapia passa, né? De cair cabelo, no meu caso, de perder peso, de ficar assim, com a pele fininha, de ficar assim com cor de fantasminha, né? De Gasparzinho. Ficar assim com uma cara que não é muito agradável para quem tá olhando. E boa parte das pessoas, quando você tá depois de um tempo que você está fazendo a quimioterapia, percebe que você tá com cara de doente, né? E eu experimentei ficar vulnerável diante da comunidade.
As pessoas foram acompanhando a partir do momento que eu raspei a cabeça, que eu fui perdendo os pelos do corpo. As pessoas domingo a domingo iam vendo isso, iam notando isso em mim. E vários tipos de reações eu pude presenciar. E eu comecei a notar que quando você está vulnerável para a comunidade, as pessoas não só percebem, mas isso é de fato o que todo cristão deveria ser. Eu comecei a enxergar que aquele momento que eu estava passando tinha um ensinamento tão grande, porque através da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade, as pessoas iam se comovendo e as pessoas iam na minha direção e iam reagindo a isso de uma forma ou de outra, de acordo com o que cada um tem no seu perfil pessoal, nas suas características. Reações que são assim, otimistas, reações de espanto, reações... a gente choca as pessoas com o que a gente está passando também. Por quê? Porque a comunidade é uma amostra da sociedade, é uma amostra do que acontece fora da igreja também. As pessoas reagem de várias maneiras. E eu acho que no fundo, Cristo, a história de Cristo também, ele teve que lidar com diferentes tipos de reação das pessoas. Pessoas que entendiam quem ele era e pessoas que não entendiam. Ele lidou com rejeição, ele lidou com violência. Enfim, ele passou por muitas situações que nós, cristãos, não estamos isentos de passar. E eu acho que a doença, a enfermidade, essa jornada que eu tive que percorrer, com Cristo pegando na minha mão e eu passando por cirurgia, por tratamento pesado, por toda essa assistência que eu tive de médicos, isso me abriu os olhos para voltar para a minha comunidade, para entender que eu tenho meu lugar na comunidade e entender que essa troca não só tinha que ser enquanto eu estava doente ou passando por um tratamento, mas eu tinha que me expor daqui para frente. Eu tinha que ser uma pessoa que de fato tem abertura com as outras pessoas, que se importa com o outro que está na minha frente, e não só alguém que chega na comunidade e consome a programação. Então, tudo o que eu vivenciei nessa época era muito mais intenso. Se eu assistia um filme, eu estava muito imerso nesse filme. Se eu estava na igreja, as palavras de toda a mensagem me tocavam de uma forma extremamente sensível, extremamente, sabe? Eu sentia de fato a palavra de Deus me alimentando em toda essa jornada. E claro que não era legal, tá, gente? Não era bacana passar por quimioterapia, nem fazer cirurgia, né, com todos os riscos, enfim. Já faz 3 anos isso. E eu tô aqui, eu tô vivo e no fundo, ninguém sabe até quando. Só Deus sabe até quando que eu vou estar aqui. Mas a minha maior preocupação hoje não é até quando eu vou viver, mas a minha maior preocupação é se eu tô de fato vivendo diante da missão que eu tenho que cumprir. E pode ser que todo mundo que está me assistindo aqui, por ser cristão, tenha uma missão muito parecida com a minha. Mas hoje eu entendo que a minha missão, de acordo com o desenho que Deus fez de mim, tem muito a ver com essa questão de me importar, de troca, de ouvir as pessoas, não só assistir o culto, mas de me importar com elas, porque as pessoas se importaram comigo quando eu estava muito, muito doente e muito frágil. Isso me tocou de uma forma grande. Também tive que lidar com pessoas que ficavam assustadas com a minha enfermidade. E tudo bem, isso faz parte. E quando eu olho para a história de Jesus, Jesus também passou por tudo isso. Jesus passou por tanta adversidade, por tanta coisa dura e amarga, e eu fui aprendendo que Deus foi me levando ao longo dessa trajetória, ao longo desse caminho, e eu fui me curando, e eu fui
aos poucos retomando o meu eixo de vida, que como cristão, que como alguém que faz parte da comunidade, é servir a Cristo, porque eu fui alcançado, porque Cristo também esteve comigo ao longo de toda essa jornada de enfermidade, porque Cristo sempre esteve junto comigo ao longo de toda a minha vida e já sabia de tudo que ia acontecer. E Ele usou de pedagogia para me trazer de volta para o meu eixo de vida. Então, tudo isso eu estou contando para dizer que sim, foi ruim, não foi fácil, mas a comunidade esteve ao meu redor, esteve à minha volta o tempo todo, de diversas formas, assim como minha família. Então, eu sou extremamente grato por todos os anos que eu estive na comunidade Chácara Primavera, desde a primeira fase até o meu retorno, que eu retorno tratando essa enfermidade, que é o câncer. E hoje eu estou aqui, continuo na comunidade, continuo atuante, mas com essa preocupação de estar debaixo da minha missão, com as características que Deus me deu, me importando com as pessoas, me comunicando, me relacionando e também usando os meus dons artísticos dentro da comunidade. Eu sou extremamente grato, porque se não fosse todas essas ferramentas, esse aparato, as pessoas mesmo ao meu redor, a própria família, eu não sei o que seria de mim, né? As pessoas que estavam ao meu redor em São Paulo, elas continuaram em São Paulo. E a partir do momento que eu voltei para Campinas, foi a comunidade, foi a família que estava muito participante na minha vida. Eu agradeço demais a Chácara Primavera e todos os anos que eu estive atuante nela, mesmo antes de ter a consciência que eu tenho hoje. Tudo fez parte de um processo e continua fazendo parte de um processo de amadurecimento.